Estando presentes os conselheiros Artagão de Matos Leão e José Durval Matos do Amaral, conselheiro substituto, Dr. Cláudio Augusto Canha, e a procuradora do Ministério Público junto a esse tribunal, designada para a sessão, doutora Célia Rosana Moro Cansu, declaro aberta a 42ª sessão ordinária dessa primeira Câmara. Submeto à apreciação do colegiado a ata de número 41, referente à sessão do dia 1º de novembro de 2016. Aprovada. Ausente, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, por motivo justificado. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Com a palavra do conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, comunico que deferi o sobrestamento dos atos de inativação número 75, 83, 93, 14 e 75, 82, 70/14 na Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal. Perfeitamente anotado. Eu também tenho sobrestamentos a comunicar. Na Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, 2 processos de ato de inativação, 75810514, 96504614 e o processo de pensão 644.239.16. Com a palavra o conselheiro Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar que deferi o sobrestamento do ato de inativação 14.380.16, haja vista que a admissão do interessado ainda se encontra em trâmite no tribunal. Perfeitamente anotado o comunicado. Concedo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, inicio a pauta com o processo de alerta 79.31.45.16, face ao Poder Executivo de União da Vitória, e são relativos ao período encerrado em 30/4/16 e em decorrência da execução de despesas em percentual superior a 95% do limite permitido no artigo 23b da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Coordenadoria de Fiscalização é pela expedição de alerta, no mesmo sentido é o Ministério Público, e essa proposta do relator pela expedição. Que está em discussão. Em votação, aprovado. 79.630616, do município de Ubiratã. Procedimento de alerta face ao Poder Executivo de Ubiratã, em decorrência de execução de despesa em percentual superior a 95%, no período encerrado em 30/4/16. A Coordenadoria pela expedição do alerta, o Ministério Público também, e esta é a proposta do relator pela expedição. Que está em discussão. Em votação, aprovado. 79.649716, município de Campina da Lagoa, da mesma forma, em decorrência da extrapolação, neste caso, do limite para a despesa com o pessoal, com fundamento no 59.3, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 101. A Coordenadoria de Fiscalização, mediante instrução 50.41.16, observa que os contratos firmados com empresas Clínica Médica Obstetrícia Dr. Viana Limitada, JF Tolói e Clínica Médica Nossa Senhora de Fátima, tem como objeto a prestação de serviço de plantões médicos em pronto atendimento, que pode ser considerada complementaridade de serviços diretos, não caracterizando assim substituição de mão de obra para fins do cálculo de pessoal, quando não previsto no quadro. Afirma que procedeu ao recálculo das despesas de pessoal, com exclusão de tais serviços, no montante de R$ 864.988,50,
apontando-se para um percentual de 53,18%, na data base de 30/6/16, correspondente ao nível de alerta por extrapolação de 95% do limite máximo. Por sua vez, o Ministério Público, no parecer 14.383/16, corrobora com a diretoria. No nosso voto, nós corroboramos com as manifestações uniformes da Coordenadoria de Fiscalização e Ministério Público, propondo pelo deferimento da recomposição do índice de despesa total com pessoal do Poder Executivo, referente ao período de 30/6/16, para o percentual de 53,18%, sem prejuízo de que a matéria venha a ser novamente apreciada quando da análise das contas anuais do Poder Executivo Municipal. E segundo, pela expedição do alerta. É a proposta. Que está em discussão. Em votação. Aprovado. Tomada de contas ordinária, 6508-3114. Consórcio Intermunicipal dos Serviços Municipais de Saneamento Ambiental do Norte do Paraná. É uma tomada de contas instaurada em razão da ausência de prestação de contas relativa ao exercício de 2013. Inicialmente, a Coordenadoria de Fiscalização, na Instrução 3.748, identifica a ocorrência dos seguintes apontamentos. 1. Diferenças detectadas nas transferências relacionadas nos demonstrativos dos consórcios e os registros de repasses de municípios a esses consorciados. Funções técnicas da contabilidade realizadas de forma contrária ao pré-julgado 6. Funções de assessoria jurídica de forma contrária ao pré-julgado 6. Falta de encaminhamento de informações para comprovação da aderência e conformidade de funções de assessoria jurídica e funções técnicas do responsável pela contabilidade, também referente ao pré-julgado 6. Por meio do despacho 1849, houve a citação do consórcio na pessoa do senhor José Maria Ferreira, o qual apresentou manifestação as folhas 30. A Coordenadoria de Fiscalização concluiu na sua instrução que os itens 1, 2, 3 e 4 foram sanados, ensejando a regularidade das contas, sugerindo a aplicação de multa prevista no 87, 3A da Lei Complementar 113 ao senhor José Maria Ferreira, em razão do atraso da protocolização das contas. O Ministério Público, em parecer 13.272, assevera que, aspas, considerando que a análise pretendida volta-se precisamente para a legislação federal que rege os consórcios, a qual se sobrepõe respeitosamente às normas infralegais, como é o caso da que trata da composição das contas e seus escopos, sob pena de uma instrução ter a força de afastar a incidência de uma legislação federal, consoante a natureza jurídica da entidade, fica sem respaldo qualquer conclusão quanto à regularidade das contas e propõe a irregularidade. Nosso voto, que pese a manifestação do Ministério Público, no sentido da legislação federal aplicável ao caso, consoante decidido no despacho 19.44/16, a ampliação do escopo da análise não se mostra pertinente na presente prestação de contas, considerando a formalização da extinção da entidade, consoante ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 9 de abril de 2009, e a aprovação das leis de extinção nos respectivos municípios. Ressalte-se que as prestações de contas dos exercícios de 2009
Acordo 274813, 2010, Acordo 561015, 2011, Acordo 305216, foram aprovadas sem quaisquer ilações acerca das disposições da lei federal. Desta forma, acompanhando a manifestação da Coordenadoria de Fiscalização, proponho a regularidade com ressalva da presente prestação de contas relativa ao exercício de 2013 do Consórcio Intermunicipal de Responsabilidade de José Maria Ferreira, aplicando-lhe a multa do 87.3A da Lei Complementar 113, em razão do atraso na protocolização das contas. É a proposta. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Prestação de contas de transferência 620213 do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência. Trata-se, então, dessa prestação de contas de transferência voluntária em razão de repasse pelo Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, FIA, à Fundação Proteger de Guarapuava, no valor de R$ 12.291,81, direcionada à execução de atividades inerentes ao atendimento de crianças e adolescentes. A Coordenadoria de Fiscalização é pela regularidade, com ressalva, multa e recomendação. O Ministério Público concorda. No nosso voto, nós retiramos a multa, por entendermos que não é o caso a sua aplicação, e propomos a regularidade da presente prestação, com ressalva e recomendação. Em discussão. Em votação, aprovado. 12.7888, da Secretaria de Estado da Educação, ao município de Nova Tebas, no valor de R$ 147.536,87, direcionado ao transporte escolar de alunos da rede estadual. A Coordenadoria pela regularidade com recomendações, o Ministério Público aponta ser o caso de ressalva à ausência de certidões na execução do convênio com aplicação de multa. A nossa proposta de voto é acompanhando a instrução e demais decisões desta Casa pela regularidade com recomendações. Que está em discussão. Em votação, aprovado. 340255, município de Paranavaí, transferência voluntária em razão de repasse efetuado pelo município ao São Lucas Futebol Clube de Paranavaí, no valor de R$ 150 mil, direcionado ao incentivo à prática de futebol de salão como esporte e lazer. A Coordenadoria pela regularidade com ressalvas e recomendações. O Ministério Público concorda e a proposta do relator acompanha, então, a instrução, propõe a regularidade com ressalvas e recomendações. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. O 19.11.98.12 é um ato de inativação da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, mais precisamente da servidora Maria de Lourdes Gumide Mafra, no cargo de taquígrafa, concedida por meio de ato da Comissão Executiva. Nesse processo, senhor presidente e demais integrantes, houve uma decisão, através do Acórdão 350-14, relatoria do conselheiro Ivan Bonilha. O referido ato foi julgado legal e teve determinado o seu registro.
Em face dessa decisão, foi interposto recurso de revista pelo Ministério Público, culminando na anulação da primeira decisão, consoante Acórdão 8.024/14, de relatoria do conselheiro Fernando Guimarães, que determinou o retorno do expediente ao relator originário para apreciação da questão atinente à concessão de verba de representação, no entendimento dele, em percentual equivocado. Como sucedi o relator, o relator de então, que assumiu a presidência, esse processo veio para a minha relatoria. E eu informo que o Tribunal Pleno compreendeu que as questões atinentes à concessão de verba de representação em percentual supostamente equivocado não foram tratadas nos autos originários, uma vez que não houve menção pela decisão recorrida da divergência de apontamentos dos órgãos instrutivos da Casa. Diante disso, determinou-se, então, a anulação da decisão materializada no Acórdão 350/14 e o retorno do expediente ao relator originário, estou repetindo, para apreciação da questão suscitada pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal acerca da concessão de verba de representação em percentual equivocado. A parte se manifesta pugnando pelo registro da aposentadoria e aduzindo em síntese que, embora possua grau de instrução superior incompleto, conforme informação constante da própria ficha funcional, foi promovida a condição de taquígrafa A, em razão da antiguidade, em 1º de 5 de 1987, por meio do Decreto Legislativo 353/87, sendo novamente classificada nesta condição em 3/5 de 90, por meio do Decreto Legislativo 128/90. Com a criação da verba de representação pela ALEP e diante de seu enquadramento como taquígrafa A, passou a receber tal parcela remuneratória no importe de 80% sobre seus vencimentos, com fundamento na Resolução 15/90, verba que passou a compor o seu universo remuneratório há mais de 10 anos, havendo que se considerar os princípios da confiança e da segurança jurídica. Por meio da Lei Estadual 18.135/14, foi editada a Lei Estadual 18.135/14, que consolidou as normas referentes ao quadro próprio dos servidores do Poder Legislativo e alterou os requisitos necessários para ingresso no cargo de taquígrafo revisor, sem qualquer modificação das atribuições que lhes são inerentes. A Coordenadoria de Fiscalização, em parecer 9708/16, afirma que, em várias oportunidades, opinou pela negativa de registro do ato sob análise, em virtude da, aspas, verba de representação, fecha, ter sido concedida em percentual de 80%, quando a Lei de Regência, Lei Estadual 16.390/10, fixou percentual de 20%, além do fato da referida lei ser objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público manifesta-se no mesmo sentido. Nosso voto, nós analisamos que a senhora Maria de Lourdes Gomes de Mafra Guimarães ingressou nos quadros da Assembleia Legislativa por concurso público em 9 de maio de 83, no cargo de taquígrafo B, e, posteriormente, por meio do Decreto 353/87, foi promovida a taquígrafo A, por antiguidade, com efeitos financeiros a partir de 1º de 5 de 87, sendo novamente classificada nessa condição em 3/5 de 90, por meio do Decreto Legislativo 128/90.
Desde junho de 2001, a servidora recebe verba de representação no percentual de 80%, consoante previsão da Resolução 1590, espécie normativa a qual precedeu a vigência da Emenda Constitucional 19 de 98. Posteriormente, a questão foi regulada pela Resolução 9/05, a qual estabeleceu, no seu artigo 7º, caput, parte final, que, aspas, os servidores efetivos permanecerão sendo regidos pelas previsões constantes no artigo 1º da Resolução 1590 e artigo 2º da Resolução número 27, de 29 de 6 de 89. Sobre a questão, assim se manifestou a Procuradoria-Geral do Estado, em parecer 360/11, do protocolado 6.661/11, aspas, especificamente no que tange ao percentual estabelecido para os serviços ocupantes dos cargos de taquígrafo, revisor A e B, há que se ter em conta que a Resolução número 9/05, ao fazer referência expressa aos servidores efetivos, quis delimitar a abrangência da Resolução número 1590 àqueles integrantes do antigo quadro de servidores deste Poder Legislativo, conforme a relação publicada nas páginas 8 e 9 do Diário da Assembleia, de 18/5 de 2006. Assim, para os taquígrafos que já recebiam a verba de representação antes do advento da Resolução número 9/05, estas deveriam permanecer inalteradas, de conformidade com o percentual anteriormente implantado, que era de 80% do vencimento básico. Fecha aspas. Diante do transcurso do tempo, de 10 anos de recebimento da verba, bem como da não comprovação de que o reenquadramento funcional implicou na transposição irregular do cargo, haja vista que a servidora permaneceu no exercício das mesmas funções ao longo de sua carreira, esta Corte vem decidindo pelo registro de tais aposentadorias. Nesse sentido, aliás, foram as decisões consubstanciadas nos acordos 4.989/13, conselheiro Nestor Batista, 4.662/13, conselheiro Nestor Batista, e 25.75/13, conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares. Cita-se ainda o decidido nos acordos número 858/14, Tribunal Pleno, da relatoria do conselheiro Fernando Guimarães, e 4.666/13, segunda Câmara, também de relatoria do conselheiro Nestor Batista, que falam, aspas, quanto à verba de representação, esta Casa já possui decisão em situações similares sobre a sua aderência ao vencimento ou aos proventos, como é o caso, e não há o porquê de se discutir a matéria novamente. Novamente, indícios de irregularidade não bastam para bloquear a inativação, pois seria necessário que o nome da servidora constasse da comissão de investigação referida no parecer do Ministério Público, com fatos de monta que suportasse o obstáculo à aposentadoria. Da mesma sorte, continua, o indício de que teria havido ascensão funcional em 2005 também não pode obstar a aposentadoria da servidora, seja pelo decurso de tempo, seja pela não comprovação de que o reenquadramento funcional, figura comum nos quadros da administração, foi, de fato, um acesso com transposição irregular de cargo. Contudo, no presente caso, o enquadramento da servidora não pode ser óbice à legalidade da inativação,
pois não houve apreciação pelo Tribunal de Contas, no momento oportuno, da legalidade da Resolução 7/04, que supostamente teria realizado o novo enquadramento da servidora. Continuo com esclarecimentos nesse sentido e digo que, ademais, há que se destacar outro aspecto de suma importância para o caso concreto: a estabilização das relações jurídicas, que impede a reavaliação dos aspectos da aposentadoria com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, com o intuito de manter a relação de confiança que foi criada pelo próprio Estado e por ele assumida a responsabilidade com o seu administrado. Além disso, tem-se que, em 3 de julho de 14, foi editada a Lei Estadual 18.135/14, consolidando as normas referentes ao quadro próprio dos servidores do Poder Legislativo, a qual somente alterou os requisitos para ingresso no cargo, sem qualquer mudança das atribuições inerentes, de modo que a requerente se encontra, consoante contra-cheque de maio de 2015, reenquadrada na carreira de analista legislativo, taquígrafo, revisor, preenchendo os requisitos para a manutenção da verba. Diante do exposto, proponho o registro do ato da Comissão Executiva da Assembleia, que concedeu a aposentadoria à servidora Maria de Lourdes Gomi de Mafra. É a proposta. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Eu tenho alguns processos que vou relatar em bloco, se referem à Instrução Normativa número 117, e, como nós sabemos, tem pareceres pelo registro, pela coordenadoria, e negativa de registro do Ministério Público, que não entra no mérito. São eles o 19, 83, 27 e 13, do município de Castro, admissão de pessoal do município de Castro, 37, 20 e 96, 14, da Fundação Centro Universitário de Mandaguari, 83, 88, 89 e 15, da Universidade Estadual de Maringá, o 10, 17, 808 e 15, do município de Manuel Ribas. Todos eles, então, conforme decisões anteriores desse tribunal, pelo registro. Estão em discussão. Em votação, aprovados. Prestação de contas de prefeito municipal, 26080814, do município de São João do Ivaí, relativa ao exercício 2013, encaminhadas pelo prefeito Fábio Idec Miura. A coordenadoria de fiscalização é pela irregularidade com aplicação de multa em razão de conta bancária com divergência de saldo. O Ministério Público corrobora. Nosso voto: esclarecemos inicialmente, quanto ao item relacionado a contas bancárias com divergência de saldo não comprovada, que a parte informou que os valores divergentes, no montante de R$ 26.881,98, referem-se a lançamentos de restos a receber relativos ao exercício de 2012, e que, analisando o novo plano de contas, foram lançadas equivocadamente em uma conta contábil indevida. Afirma ainda que tais valores foram lançados pela contabilidade em 2008 e 2009 e, com a migração do plano de contas de 2012 e 2013, houve lançamento da referida conta contábil de forma indevida. Diante das explicações, entende-se que a divergência não se mostra em montante suficiente para macular as contas da administração do município, além de não trazer prejuízo insanável ao erário. Ademais, fica evidente dos autos que tal apontamento é de natureza formal,
pois, além de ser a única inconformidade verificada, não ocorreu acréscimos do montante ao longo do exercício. Entendemos, então, nesse caso, que caberia determinação ao responsável pelas contas para que, no prazo de 90 dias, apresente o demonstrativo descritivo dos lançamentos que conciliam o saldo da conta com indicação da natureza, data da regularização, cópia dos documentos que dão suporte a cada lançamento e demais esclarecimentos considerados necessários. E assim propomos que o parecer prévio seja expedido pela regularidade das contas do município de São João de Ivaí, exercício de 2013, de responsabilidade de Fábio e Dec Miura, com ressalva quanto às contas bancárias com divergências de saldo não comprovadas. E determinação ao gestor, para que no prazo de 90 dias apresente a conciliação quanto à conta bancária com divergência de saldo não comprovado. É a proposta, senhor presidente. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Senhor presidente, era a pauta, então agradeço a atenção de todos. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e concede a palavra ao conselheiro Durval Amaral para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente, senhora procuradora, senhor conselheiro, conselheiro substituto, senhora secretária, inicio pelo processo 77.617816. Trata-se de processo de alerta ao município de Cafezal do Sul, instaurado em decorrência do exame do relatório de gestão fiscal do Poder Executivo relativo ao período de apuração encerrado em 30 de junho de 2016. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal apontou que as justificativas encaminhadas pelo interessado não são capazes de alterar o índice apurado de despesa com pessoal, razão pela qual manteve o opinativo pela expedição de alerta. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico e, nesse sentido, é o voto do relator pela expedição do alerta. Está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 66757/00. Trata os autos de tomada de contas instaurada contra a Associação de Pecuaristas da região de Campo Mourão, em razão da falta de apresentação da prestação de contas dos recursos recebidos durante o exercício de 1998. Julgada pela Resolução número 5.971 de 2003, que desaprovou as contas e determinou o recolhimento integral dos valores repassados, aplicando multa à entidade. A Diretoria de Protocolo encaminhou os autos à Diretoria de Execuções, atual COEX, para informar acerca de eventual registro de sanção ou recolhimento de valores em relação ao presente processo, tendo a DEX constatado a ausência de qualquer registro naquela unidade em relação ao julgado. Em atendimento à sugestão do Ministério Público de Contas, foi encaminhado ofício à Inspetoria Geral de Arrecadação da CRE, a qual noticiou que não há nenhuma inscrição em dívida ativa pendente ou baixada de responsabilidade do CNPJ indicado e que não foi encontrado naquele órgão nenhum registro do ofício número 41405, de forma que não há elementos suficientes para que se possa asseverar que o mesmo tenha sido efetivamente recebido pelo destinatário. Diante das informações obtidas junto à Coordenadoria da Receita do Estado, o Ministério Público de Contas concluiu pelo encerramento dos presentes autos. É o relatório e o voto. Há o voto, obviamente, compulsando o processo, verifique-se que o débito referente à Resolução 5.971 de 2013 do Tribunal de Contas não foi inscrito em dívida ativa, em razão de erro de identificação cadastral pela Diretoria Geral no ofício 41405 do Ministério Público de Contas, encaminhada à coordenação da Receita Estadual. Considerando ainda que o CNPJ da Associação de Pecuaristas da região de Campo Mourão encontra-se inativo, o que impede a inscrição do débito, ainda que tardia, concordo com o entendimento do Ministério Público de Contas de que não resta alternativa senão a de encerramento do presente processo. Acato, pois, o parecer ministerial e voto pelo encerramento do processo. Que está em discussão. Em votação, aprovado.
Processo 11, 57, 74, 13. Trata-se de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de Sertanópolis e a Associação dos Universitários de Sertanópolis. A CONFIT opinou pela irregularidade das contas, motivada pelas despesas comprovadas por meio de recibo simples, com ressarcimento ao erário do valor de R$ 32.929,52, além de recomendação. Por sua vez, o Ministério Público acompanhou a unidade técnica e ainda sugeriu a posição de ressalva em razão da ausência de certidões na celebração da transferência. É o breve relato. O voto. A restrição quanto às despesas em desacordo com a legislação fiscal, cuja comprovação se deu inicialmente mediante recibo simples, tendo sido anexada posteriormente aos autos notas fiscais de parte do valor do convênio, como os elementos dos autos indicam que tais despesas se destinaram efetivamente ao cumprimento do objeto conveniado, não se constatando indícios de locupletamento por parte do gestor, seguindo os preceitos deste tribunal, entendo razoável a ressalva do item. Desse modo, em consonância com os precedentes dessa Casa, voto pela regularidade das contas com ressalva, em razão das despesas comprovadas por meio de recibo simples, além de recomendação em relação às falhas formais. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 12.19.44.13, verso presidente expediente de prestação de contas e transferência voluntária, celebrado entre o município de Uraí e a APAI da municipalidade. A CONFIT concluiu pela regularidade com ressalva em relação às despesas comprovadas por meio de recibo simples, além de recomendações. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico, e, nesse sentido, é o voto do relator pela regularidade das contas, com ressalva e recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Processo 75.33.44.15, versos autos sobre ato de aposentadoria voluntária, deferida a Cleide Fátima Zaninetti, ocupante do cargo de professora do município de Ibaiti. Em primeira análise, a Diretoria de Controle de Atos e Pessoal verificou que restaram preenchidos todos os requisitos para a concessão da aposentadoria à servidora, sugerindo apenas a aplicação de multa ao gestor do Instituto em face do atraso no acompanhamento do processo a esse tribunal. Em contraditório, o diretor-presidente do Instituto informou que o atraso ocorreu devido à falta de conhecimento técnico e, embora tenham implantado os dados no CIAP, no mês de julho de 2014, conseguiram encaminhar os processos apenas algum tempo depois. Não obstante as justificativas apresentadas, a atual COFAP sugeriu a legalidade e registro do ato de aposentadoria com a aplicação da multa em face do atraso do encaminhamento do processo a esta Corte de Contas. O Ministério Público corroborou integralmente o opinativo técnico. O voto. Ante o exposto, acompanhando parcialmente o opinativo técnico e ministerial, voto pela legalidade e registro do ato de aposentadoria, deixando de aplicar a multa sugerida pela unidade técnica, uma vez que o atraso decorreu da falta de adaptação ao sistema CIAP, implementado no exercício 2014, ocorrendo falha na primeira tentativa de envio dos autos a esta Corte, tendo sido reencaminhado o processo assim que detectaram a sua falha no sistema. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 3490-5309, eu vou solicitar adiamento, senhor presidente. Adiado conforme solicitado por Vossa Excelência. Relato em conjunto os seguintes processos de admissão de pessoal. 19.6534.15, município de Pinhais, concurso público aberto pelo edital número 003/2014. 10.16.569.15, município de Ponta Grossa, concurso público aberto pelo edital número 002 de 2013. 27.05.25/16, município de Marechal Cândido Rondon, teste seletivo aberto pelo edital 05 de 2015. 61.85.48/16, município de Godói Moreira, concurso público aberto pelo edital número 027 de 15. Verifica-se que os processos em questão foram submetidos ao procedimento especial instituído pela Instrução Normativa 117/16, por terem sido autuados nesse tribunal anteriormente à implementação do Sistema Integrado de Atos de Pessoal, CIAP.
em relação ao parecer ministerial proferido em alguns dos expedientes, questionando a validade da Instrução Normativa 117/16, destaco que as ponderações apresentadas foram enfrentadas em processos análogos, que obtiveram registro nesse tribunal após discussão em plenário. Destaque, voto pelo registro dos atos admissionais, que integram os 4 protocolados anunciados. Estão em discussão os processos. Em votação, aprovados. Processo 28.14.81.14, trata os autos de prestação de contas do Fundo de Previdência Municipal de Cafeara, referente ao exercício de 2013, a responsabilidade do senhor Everson José Turozzi. A COFIN e o Ministério Público opinaram pela regularidade com ressalva das contas, em razão da falta de credenciamento das instituições para receberem as aplicações e investimentos dos recursos do regime próprio de Previdência Social, regularizando a situação no exercício subsequente. Diante do acima exposto, acolho os opinativos e voto pela regularidade com ressalva das contas. Em discussão, votação, aprovado. Processo 20.98.30.15, trata os autos de prestação de contas do Instituto Municipal de Administração Pública de Curitiba, relativo ao exercício 14. A COFIN concluiu pela regularidade das contas, com ressalva, em razão do atraso de 24 dias no envio dos dados ao sistema SIM-AM e aplicação de multa à gestora. O Ministério Público de Contas opinou pela regularidade das contas, com ressalva, considerando exclusivamente o conteúdo definido na Instrução Normativa 106 de 2015, sem se resguardando o direito de propor eventuais medidas cabíveis na hipótese de vir a tomar ciência de alguma irregularidade capaz de macular a prestação de contas em anexo. É o relatório. O voto, afasto a ressalva proposta, por entender que o atraso em si não macula as contas, as quais guardaram conformidade com as normas legais e normativas aplicáveis. Destaque, acompanho parcialmente as manifestações da COFIN e do Parquê de Contas, entendendo possível o julgamento pela regularidade das contas com aplicação da multa sugerida. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Relato a seguir os seguintes processos de prestação de contas anual, todas referentes ao exercício 14, 2168, 29, 15, Fundo de Previdência Municipal de Guaraci, 24, 73, 84, 15, Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Toledo, 22, 22, 21, 15, Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos de Iporã, 26, 23, 59, Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes. Após detida análise da documentação encaminhada, as manifestações da COFIN do órgão ministerial foram pela regularidade das contas. Do exposto nos termos propostos pela Unidade Técnica do Ministério Público, voto pela regularidade das contas nos 4 protocolados. Que estão em discussão. Em votação, aprovado. Processo número 27.61.15, trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Guaraci, relativas ao exercício 2014, responsabilidade do senhor Ronaldo Vladimir Moreira, presidente no período. A COFIN concluiu pela regularidade das contas, com ressalva, em razão do atraso da entrega dos dados do SIM-AM e aplicação de multa à gestora, em face do descumprimento da agenda de obrigações pela entidade. O Ministério Público corroborou integralmente o opinativo da Unidade Técnica. O voto, no que tange ao atraso, afasta a ressalva proposta, por entender que o atraso em si não macula as contas, as quais guardaram conformidade com as normas legais e normativas aplicáveis. Destaque, acato parcialmente as manifestações da COFIN e do Parquê de Contas, entendendo possível julgamento pela regularidade das contas, com a aplicação da multa prevista no artigo 87.3b da Lei Complementar 103/2005 ao gestor das contas. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 27.33.77.15, trata-se da prestação de contas da Fundação Municipal de Esportes de Ponta Grossa, relativas ao exercício de 2014. As manifestações da COFIN do órgão ministerial são pela regularidade das contas, sendo este o voto do relator pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Processo 21.21.77.16, trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Marialva, relativa ao exercício de 15.
A COFIN atestou a regularidade das contas apresentadas, tendo o órgão ministerial concluído pela irregularidade ante o indeferimento de medidas saneadoras e de acesso à informação. Diante da inexistência de restrição, conforme a Instrução Normativa 114/2016, acompanho o opinativo da unidade técnica e voto pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Relato em conjunto os protocolos 2181-16/16 da Câmara Municipal de São João do Triunfo e 23, 37 e 27, 16 da Câmara Municipal de Itaúnas do Sul. As manifestações da COFIN e do órgão ministerial são pela regularidade das contas, sendo este o voto do relator pela regularidade em ambos os processos. Que estão em discussão, votação, aprovado. Novamente, senhor presidente, em bloco, relato os seguintes processos de prestação de contas relativas ao exercício de 2015. 2469-7716, Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul. 2491-6016, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alvorada do Sul. 263740/16, Câmara Municipal de Cidade Gaúcha. Nos 3 processos, a COFIN atestou a regularidade das contas apresentadas, tendo o órgão ministerial concluído pela irregularidade ante o indeferimento das medidas saneadoras e de acesso à informação. Diante da inexistência de restrições, conforme a Instrução Normativa 114/16, acompanho o opinativo da unidade técnica e voto pela regularidade das contas nos 3 protocolados. Que estão em discussão, votação, aprovado. Processo 2383-4215, trata-se de prestação de contas do prefeito de Santa Fé, relativamente ao exercício de 14. A COFIN verificou que restaram sanadas as restrições apontadas inicialmente, entendendo merecer ressalva o item, entre aspas, falta de registro passivo atuarial nas contas de controle do sistema contábil ou incompatibilidade com o laudo do regime próprio de previdência social, fecha aspas. Uma vez que sua regularização ocorreu no exercício subsequente, ou seja, em 2015, o Ministério Público corroborou o opinativo técnico e, nesse sentido, é o voto do relator pela regularidade das contas, com ressalva. Em discussão, em votação, aprovado. Os processos 17049016 e 23079516 tratam da prestação de contas dos prefeitos de Prudentópolis e Esperança Nova relativamente ao exercício de 2015. Nos termos dos opinativos da unidade técnica órgão ministerial, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas nos 2 protocolados. Em discussão, votação, aprovado. Os processos 2388, 18, 16 e 24, 29, 29 e 16 de prestação de contas dos prefeitos de Assis Chateaubriand e Amaporã relativamente ao exercício de 2015 obtiveram pareceres favoráveis da COFIN e pela irregularidade por parte do órgão ministerial ante o indeferimento de medidas saneadoras e de acesso à informação. Diante da inexistência de restrições conforme a Instrução Normativa 114/16, acompanho o opinativo da unidade técnica e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas nos 2 protocolados. Que estão em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, embora de forma bastante sintética, mas a minha pauta está atendida, agradeço. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e concede a palavra ao conselheiro substituto, doutor Cláudio Augusto Canha, para o relato dos processos de sua pauta. Obrigado, senhor presidente. Os atos de inativação, 5549-1211 de João Carlos Escalzo, foi apresentado com 18 dias de atraso, e no protocolo 56691-011, Carlos Alberto Leal Gonçalves, foi apresentado com 45 dias de atraso, e também o protocolo 53125112 de Sônia Leta Slompo, 86 dias de atraso. Os pareceres não se manifestaram quanto ao atraso, eu acompanho no mérito pelo registro. Em discussão, votação, aprovado. Também pelo registro 11610612, Maria Cacilda de Araújo Tavares da Silva. Em discussão, votação, aprovado. Protocolo 207.229.13, de Antônio Carlos Volpato, foi apresentado com 188 dias de atraso.
A unidade técnica constatou o atraso, sem propor aplicação de multa. O Ministério Público não se manifestou quanto a isso. Eu acompanho os pareceres no mérito quanto ao registro. Em discussão, votação, aprovado. No protocolo 298-798-13, de Dulcineia Kowalski de Albuquerque, há um atraso de 24 dias. Protocolo 4802-1913, Marlene Demetrio Endler, 95 dias de atraso. Em ambos, a COFAP aponta o atraso sem propor aplicação de multa. O Ministério Público não se manifesta quanto a esse aspecto e eu acompanho os pareceres no mérito quanto ao registro dos atos. Em discussão, votação, aprovado. Pelo registro, os seguintes atos: 42697814, Simone Silva Santos; 55210814, Francisco José de Sá del Rey Duarte; 56432714, Olga do Nascimento Caldas; 81579614, Maria Neuza Gonçalves; 106342414, Marco Antônio Barbosa; 1145.528.14, Elizabeth da Costa Rodrigues; 1821.1815, Maximino BL; 3606.1015, Rui Carlos Pérez; 511.316.15, Silvia Maria Cardoso; 631.664.15, Maria Bernadette Lapa; 796.370.15, Ivone Baione Garcia. Todos pelo registro, senhor presidente. Estão em discussão, em votação, aprovados. No protocolo 897.815, de Noeli Maura Romanzini da Silva, houve um atraso de 12 dias na apresentação. A COFAP atestou o atraso, mas não propôs aplicação de multa. O Ministério Público não se manifesta quanto a esse aspecto e eu acompanho, então, pelo registro do ato. Em discussão, votação, aprovado. Pelo registro, protocolos 923.908.15, Tânia Maria de Souza; 6386016, Terezinha das Graças da Silva; 7155316, Maria Celina Tosi; 17672316, Neuci Bernadette Pereira; 17911016, Helena Beatriz Rupfer; 37755916, Maria Helena Ribeiro de Bardos e Jean Berardino; 39171316, Magali Ângela Portugal; 39255714, Paulo Sorassi, todos pelo registro, senhor presidente. Estão em discussão, em votação, aprovado. No processo de pensão 35452910, havia sido determinado por decisão da segunda Câmara o sobrestamento dos autos e a abertura de uma tomada de conta especial para apurar se haveria dano ao erário em função dos autos terem sido apresentados com a ausência de diversos documentos essenciais à análise da sua legalidade. Os pareceres constataram que a tomada de conta especial não foi instaurada, entretanto, foram apresentados os documentos que permitem a apreciação do mérito pela legalidade, concedendo seu registro do ato. Considerando que, de plano, é difícil vislumbrar a ocorrência de dano ao erário, já que, com a nova apresentação de um novo ato, corrigindo os valores de aposentadoria para mais, ou seja, corrigindo o ato para que houvesse um recebimento maior do beneficiário, não há por que, então, inferir que tenha havido dano ao erário. Por isso, acompanho os pareceres pelo registro do ato. Estão em discussão. Está em discussão, em votação, aprovado. Protocolo de admissão de pessoal 6378742, município de Saudade do Iguaçu, referente à convocação de aprovada no cargo de tesoureiro nos termos do concurso público aberto pelo edital 2 de 2007. Esse protocolo é complementar ao processo inicial de 2007, que foi concedido o registro por decisão definitiva monocrática do conselheiro emérito Caio Márcio Nogueira Soares, e a admissão do presente processo foi efetivada em 2012, com atraso de 216 dias. A COFAP e o representante do Ministério Público não se manifestaram acerca do atraso,
e o município informa que a admissão se deu em cumprimento à decisão proferida pelo juízo da Vara Civil da Comarca de Chopinzinho, mandato de segurança número tal de 2011. Como a admissão se deu por força de decisão judicial, entendo que não está abrangida pela jurisdição dessa corte, e por isso entendo, divergindo dos pareceres, para que seja determinado o arquivamento sem análise de mérito, entre aspas. A matéria está em discussão. Salvo engano, ilustre conselheiro Ocanha, a jurisprudência do tribunal tem se encaminhado pelo registro, nesse caso, não se diz pela legalidade, mas pelo registro. Então, eu vou apresentar alternativamente uma proposta. Vossa Excelência propõe o arquivamento, mas me parece que a jurisprudência tem sido pelo registro, sem exame da legalidade. Coloco, então, não sei se Vossa Excelência gostaria de fazer uso da palavra ou... Assim, a jurisprudência tem caminhado nesse sentido, de que seria registro do ato administrativo que atendeu a decisão judicial. Assim, que não sei qual a legalidade que nós estamos... apenas o cumprimento de uma decisão judicial. Então, com a devida vênia, eu pretendo manter a minha proposta. Perfeitamente. Eu compreendo, na verdade, a situação é mais formal do que propriamente material. O que me parece é que, havendo a decisão judicial que entendeu legal o ato de pessoal, cabe ao tribunal registrá-lo, e esse registro ele tem seus efeitos para eventuais atos de pessoal subsequente. Tratamos aqui de uma admissão de pessoal, então, eventualmente, a análise da aposentadoria, eventual pensão desse servidor, pode ter impacto. Então, é uma questão meramente formal, burocrática, mas eu ainda vou insistir no cumprimento do que tem sido indicado na jurisprudência e nos atos normativos desse tribunal. Então, eu ouso divergir, apresento uma proposta divergente, que seria, ao invés do arquivamento, o registro sem o exame da legalidade. Consulto como vota conselheiro Artagão de Matos Leão. Apoio, Vossa Excelência. Conselheiro Durval Amaral. Acompanho a divergência. Então, por 3 votos, fica vencido o relator. Eu fico, então, designado para a lavratura do acordo. Vossa Excelência continua com a palavra. Os processos seguintes, um está adiado, o outro em vistas de Vossa Excelência. Minha pauta está atendida. Obrigado. Agradeço a participação de Vossa Excelência. Passo, então, ao relato dos processos da minha pauta, iniciando com a tomada de conta extraordinária 49.460815 do município de Umuarama, originária de um procedimento da DCM, em que verificou a contratação do escritório Leira Pereira Advogados e Associados, prestação de serviços, de consultoria e assessoria na autuação fiscal em operações de imposto sobre serviços referente a arrendamento mercantil e operações financeiras. Constaram do polo passivo o senhor Luiz Renato Ribeiro de Azevedo, prefeito municipal de 2005 a 2008, Moacir Silva, prefeito de 2009 a 2016, e o próprio escritório mencionado. Devidamente citados, foram apresentadas defesas por todas as partes. Ao final, a DCM e o Ministério Público opinam pela irregularidade com aplicação de multas. Eu analisei esse processo, senhores conselheiros. Na verdade, é um caso que já existe uma jurisprudência bastante consolidada desse tribunal. Me refiro especificamente a 2 acórdãos do Tribunal Pleno, 34.2013 e 34.19.13, ambos de lavra do atual presidente, conselheiro Ivan Leles Bonilha, em que ficou devidamente caracterizada a impossibilidade de terceirização desses serviços referentes à constituição do crédito tributário. Trata-se, à luz do que dispõe o Código Tributário e a legislação que o regulamenta, de atos que devem ser praticados apenas por servidores públicos, e que o simples acesso dessas informações a empresas privadas já configuraria, sim, uma infração. Então, há uma extensa argumentação por parte da defesa, tanto dos prefeitos como do próprio escritório contratado, que eu... não havendo óbvio, eu me remeto aos fundamentos que já constaram dos debates do Tribunal Pleno.
todos nesse sentido de que são atos privativos de servidores públicos insuscetíveis de terceirização. Ainda eu acrescento aqui a indicação de que a previsão no contrato do valor dos honorários seria de R$ 11.000 para cada 100 mil de recuperação tributária. Isso, na prática, acabou não acontecendo, os valores foram menores, mas, de qualquer forma, me parece que a irregularidade, conforme os pareceres uniformes, está constatada. Ainda houve a prorrogação desse mesmo contrato, acima do período permitido de 60 meses pelo artigo 57 da nossa lei de licitação, uma vez que ele se transpôs aí ao mandato dos 2 prefeitos mencionados. Eu deixo de, também acolhendo as manifestações, deixo de propor a devolução de valores, entendendo que há a presunção de que os serviços efetivamente foram prestados. Mas proponho a imposição de multa aos 2 prefeitos, o senhor Luiz Renato Ribeiro e Moacir da Silva, multa essa do artigo 87, inciso 4, a linha G da nossa lei orgânica, por ofensa ao artigo 37, inciso 2 da Constituição e o artigo 7º do Código Tributário Nacional. Essa é, em resumo, senhores conselheiros, a proposta de voto, que está em discussão, em votação, aprovado. Tenho a seguir processos de prestação de contas de transferência, 45.915.13 do Serviço Social Autônomo Paraná Cidade. Nesse caso, também acolhendo a jurisprudência, eu adoto o parecer da ADAT pela regularidade com recomendação, afastando a proposta de ressalva do Ministério Público em relação aos atrasos nas repasses e no oferecimento das certidões. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo 71.932.13 do município de Ipiranga. Nesse caso, os pareceres convergem e também eu voto pela regularidade das contas, ressalvando a realização de despesa fora do prazo de vigência do convênio com recomendação. Está em discussão, em votação, aprovado. 106.155.13 de 2 vizinhos. Também, nesse caso, os pareceres são uniformes pela regularidade, apenas a ressalva referente à divergência entre a data do pagamento registrado para a transferência e a data do pagamento correspondente constantes da execução orçamentária e despesas em valores maiores do que o previsto no plano de aplicação, além das recomendações. Eu acompanho também, pela regularidade com ressalva e recomendação, os pareceres uniformes. Está em discussão, em votação, aprovado. Da mesma forma, o processo 106.228.13, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Aqui a ressalva refere-se à extrapolação de valores previstos no plano de aplicação, além da recomendação, que eu também acompanho, então, as manifestações uniformes. Em discussão, em votação, aprovado. Também no 108.107.13 do município de Ibiporã, as manifestações da COFIT e do Ministério Público são convergentes pela regularidade, ressalvando a divergência entre o valor dos desembolsos previstos em cronograma do plano de trabalho e o valor da transferência pactuada, com expedição de recomendação. Acompanhe as manifestações. Em votação, aprovado. 119.966.13, município de Serranópolis do Iguaçu, há novamente a convergência dos pareceres pela regularidade, ressalvando que as devoluções de recursos informados não estão demonstrados nos extratos bancários. Além da recomendação, eu acompanho no voto ambas as manifestações. Em discussão, votação, aprovado. 124.072.13, da Secretaria de Estado de Educação, também, nesse caso, a convergência dos pareceres pela regularidade, ressalvando a extrapolação de valores previstos no plano de aplicação e abertura de conta bancária em instituição financeira não oficial com expedição de recomendação. Esse também é o voto, que está em discussão, em votação, aprovado. 124.137.13, ainda da Secretaria de Educação, também há convergência dos pareceres da COFIT e do Ministério Público pela regularidade, ressalvando que o saldo da conta específica do convênio diverge dos dados informados no CIT com a expedição de recomendação aos jurisdicionados. Esse também é o voto, que está em discussão, votação, aprovado. 127.373.13, ainda da Secretaria de Estado de Educação, idêntica conversão
convergência dos pareceres da COFIT e do Ministério Público pela regularidade, ressalvando as despesas em valores maiores do que os previstos no plano de aplicação e a irregularidade no processo de prestação de contas ao concedente, sem as devidas providências para a instauração de tomada de conta especial com expedição de recomendação. Está em discussão, em votação, aprovado. 128.540.13, também a convergência nos opinativos, pela regularidade, ressalvando a realização de despesa fora da vigência do convênio com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. 195.930.13, do município de Jundiaí do Sul. Nesse caso, a COFIT opina pela regularidade com ressalva. A ressalva diz respeito às despesas sem a comprovação de realização do regular processo de compra com expedição de recomendação. O Ministério Público acresce as falhas de natureza formal como motivo de ressalva, atraso do concedente no envio das informações bimestrais. Eu acompanho, atendendo à jurisprudência desta Câmara, a manifestação da COFIT, que está em discussão, em votação, aprovado. Idêntica a situação do processo 227.092.13 do município de Piraquara. Aqui, a COFIT aponta ressalva referente a despesas irregulares em função da incompatibilidade com o fornecedor pessoa física com expedição de recomendação. O Ministério Público acrescenta as ressalvas referentes às falhas de natureza formal. Conforme jurisprudência, acompanho o posicionamento da COFIT. Em discussão, votação, aprovado. Idêntica à situação do 236.989.13 do município de Juranda, em que acompanha a manifestação da COFIT pela regularidade, ressalvando a realização de despesa fora da vigência do convênio com recomendação. Está em discussão, votação, aprovado. 238.256.13, Piraquara, também a situação é idêntica, acompanha a manifestação da COFIT pela ressalva em face da realização de despesa fora da vigência do convênio e pelo fato de que a tomadora não realizou pesquisa de preços junto a, no mínimo, 3 fornecedores do ramo, com expedição de recomendação. Em discussão, votação, aprovado. 238.272.13 do município de Piraquara, aqui a COFIT pela regularidade, com recomendação em razão de falhas de natureza formal. O Ministério Público, entretanto, entende que essas falhas formais devem ser objeto de ressalva. Novamente, acompanha a manifestação da COFIT pela regularidade com recomendação. Está em discussão, votação, aprovado. No processo 340.174.13 de Paranavaí, há novamente a convergência dos opinativos, que são pela regularidade, ressalvando a realização de despesa fora da vigência do convênio e a comprovação de despesas por meio de recibos simples, com expedição de recomendação aos jurisdicionados. Eu acompanho as manifestações, está em discussão, em votação, aprovado. Também convergência no processo 66756413, em que os opinativos são pela regularidade, ressalvando a abertura de conta bancária em instituição financeira não oficial, com expedição de recomendação aos jurisdicionados. Está em discussão, em votação, aprovado. 775.154.13, do Fundo Estadual de Saúde do Paraná. Aqui também as manifestações são uniformes, no sentido da regularidade, ressalvando a inadequação da dotação orçamentária e a irregularidade no termo de cumprimento dos objetivos, com expedição de recomendação. Está em discussão, votação, aprovado. 40.888.14, da Fundação Araucária. Aqui, a Coordenadoria de Fiscalização e Transferência de Contratos, COFIT, opina pela regularidade com recomendação. Ministério Público pretende a ressalva pelas falhas formais. Acompanho novamente a COFIT pela regularidade com recomendação. Que está em discussão, em votação, aprovado. Tenho a seguir, senhores conselheiros, o processo 40.289.15, prestação de transferências de Mauá da Serra. Trata-se da prestação de contas de um termo de convênio entre esse município e o Instituto Monte Sinai, referente ao exercício 2012 a 2013, no valor de aproximadamente R$221 mil, de responsabilidade do senhor Hermes Wichthoff, do senhor Nicolau Muniz Júnior, esses ambos prefeitos do município em períodos sucessivos, e do senhor Júlio César Cristofoli, gestor do referido Instituto Monte Sinai, que teve por objeto esse convênio a administração de recursos do ICMS ecológico visando a conservação, defesa, preservação e manejo do meio ambiente através de programas e
projetos. Após a conversão do processo em tomada de contas, houve a citação de todas as partes, foram apresentadas as defesas, Coordenadoria de Fiscalização e Transferência de Contratos opina pela irregularidade, com devolução parcial de recursos e aplicação de multas, Ministério Público é nesse mesmo sentido. Na verdade, houve aqui, inicialmente, a apresentação de diversas preliminares por parte do Instituto Monte Sinai. Na verdade, no meu entendimento, nenhuma delas merece acolhimento. A primeira delas é que o objeto da tomada de contas estaria sub júdice. Esse fato, entretanto, não interfere na apuração pelo próprio Tribunal de Contas e, analisando até o objeto da ação em trâmite, ela tem objeto diverso, ela não abrange toda a legalidade da despesa, como esse processo ora em julgamento. Então, me parece que não procede essa primeira preliminar. Com relação à segunda preliminar, seria com relação ao fato de que o ICM ecológico repassado ao município em função da unidade de conservação Monte Sinai não foi depositado em conta bancária específica do município. Isso, me parece, não é propriamente uma preliminar, mas sim uma questão de mérito. Então, eu, de plano, afasto também como motivo de inconformidade processual. Outro ponto seria que o tomador não estaria sujeito ao CIT, ao nosso sistema. Na verdade, isso aqui já vem sendo tratado em diversos processos. Existe, sim, essa obrigação de alimentação das informações no nosso CIT. Na verdade, há uma discussão no processo se trataria de uma transferência voluntária ou de uma transferência legal. Na verdade, houve a celebração de um convênio, na verdade, que disciplinou o que era disposto genericamente na Lei Estadual 47, Lei Complementar Estadual 47 de 2006, de modo que, efetivamente, houve a transferência voluntária mediante um convênio e essa transferência deveria, sim, ter sido objeto de alimentação ao CIT. Outra objeção é de que o convênio operacional vigente não prevê prestação de contas. Na verdade, uma decorrência do item anterior. Nós já temos tratado isso sucessivamente. A Resolução 28 de 2011 é bastante clara com relação à atribuição dessa responsabilidade, baseada, inclusive, na competência constitucional desse Tribunal de Contas. Afasto, portanto, também essa preliminar. Outra preliminar seria de que o prefeito municipal da gestão anterior não teve participação na tomada de conta especial. Isso também não corresponde ao que se depreende dos autos. Houve a citação do senhor Hermes Wichthoff, no prefeito de 2009 a 2012, na referida tomada, e efetivamente foi dado o contraditório e a ampla defesa. Então, por esses motivos, sinteticamente, senhores conselheiros, e até diante da ausência momentânea do conselheiro Artagão, eu aproveito para convocar o ilustre conselheiro Cláudio Canha para a composição do quórum. Afasto, portanto, as preliminares. Passo, então, ao exame do mérito, baseado nas irregularidades levantadas pela COFIT. A primeira é de que o prazo de vigência do convênio não foi convencionado e a referência do mesmo ser irretratável e irrevogável. Isso, senhores conselheiros, efetivamente ficou demonstrado. Houve, na verdade, a celebração desse convênio, não houve um prazo determinado e ele foi sucessivamente sendo renovado, sem a possibilidade até de que, mediante um concurso de projeto, outras OCIPs pudessem vir a participar desse projeto, que justamente diz respeito à repartição do ICMS ecológico nos termos da Lei Estadual 9.491. Então, efetivamente, me parece que há uma afronta à lei, há efetivamente uma afronta à própria competitividade, que deveria ter surgido a partir dessa possibilidade de renovação dessa parceria, oferecendo oportunidade a outras OCIPs, e me parece que a responsabilidade deve recair no senhor Hermes Wichthoff, que era, na época, o prefeito municipal, e que efetivamente celebrou o referido convênio com cláusula de vigência indeterminado.
eu deixo de atribuir a responsabilidade ao prefeito subsequente, senhor Nicolau Muniz Júnior, tendo em conta que foi justamente ele que propôs a abertura da tomada de contas especial, inclusive com a indicação de algumas irregularidades referentes a esse convênio, e, na sequência, no ano de 2016, propôs até um edital de chamamento público a fim de selecionar outras entidades que justamente com o objetivo de celebrar termos de parceria para celebração desse vínculo de cooperação. Então, me parece que a atribuição de responsabilidade deve ficar com o prefeito que efetivamente celebrou o convênio. E ainda eu proponho uma determinação ao município de que efetivamente comprove a data da extinção do referido convênio 1/2006. Então, nesse caso, a proposta seria pela regularidade do item com a imposição de multa e determinação. Ainda, os extratos do instrumento de transferência não foram devidamente publicados no órgão oficial. Isso efetivamente ocorreu. A defesa não conseguiu comprovar ter feito essa publicação, conforme exigido na Lei de Licitações, artigo 61, de modo que, também nesse caso, me parece que é cabível a multa contra o prefeito à época, senhor Hermes Wichthoff. A multa é do artigo 87, inciso 4G, a exemplo da anterior. Plano de trabalho não foi apresentado de acordo com o artigo 8º da Resolução 28/2011 do Tribunal de Contas. Na verdade, o plano, e me parece que essa talvez seja uma das irregularidades mais graves, o plano de trabalho efetivamente é genérico e impreciso, além de não sequer possuir a assinatura do gestor municipal, não satisfaz os requisitos não apenas da nossa resolução, mas também da legislação em regência, na medida que tem essa generalidade, sem critérios objetivos de avaliação e que impediu ou inviabilizou a fiscalização, como, de fato, é um item que será visto na sequência. Novamente, minha proposta é de aplicação de multa ao senhor Hermes Wichthoff, multa do artigo 87, inciso 4G, e me parece que, nesse caso, houve uma omissão também do responsável pela referida OCIP, o senhor Júlio César Cristofoli, presidente do Instituto Monte Sinai, que justamente se omitiu com relação à apresentação do plano de trabalho nos termos exigidos por lei. Então, eu estendo a multa, além do ex-prefeito, ao presidente da entidade. Com relação à movimentação financeira, aqui houve a indicação inicial de que não foram plenamente atendidas determinação de abertura de conta bancária em instituição oficial, de movimentação de recursos do convênio em conta corrente específica e aplicação financeira. Entretanto, após a defesa, tanto ao Ministério Público quanto à unidade técnica, a partir dos esclarecimentos prestados, propõem a ressalva do item. Na verdade, houve atrasos nos repasses e esses atrasos é que efetivamente teriam dificultado o controle de algumas movimentações financeiras num primeiro momento, que depois, após o contraditório, teriam sido devidamente esclarecidas, conforme o opinativo da unidade técnica e do Ministério Público. Passo a tratar agora, senhores conselheiros, das despesas glosadas. Foram diversas as despesas e algumas foram sanadas no decorrer da instrução, outras não. Primeiro, o primeiro item seriam vencimentos e salários, realização de despesas sem a comprovação do recebimento e execução dos bens e serviços em desacordo com o artigo 19 da Resolução 28/2011. Na verdade, boa parte dessas despesas, por brevidade, senhores conselheiros, restaram no contraditório devidamente esclarecidas, com a apresentação da documentação. A única que, no entender da unidade técnica do Ministério Público, teria continuado sem justificativa, seria um valor de R$ 150 como adiantamento de vale-transporte a uma funcionária. Eu, diante da falta de esclarecimento, sou obrigado a concordar com a unidade técnica e propor efetivamente a restituição desse valor pelo prefeito à época e pelo responsável pela OCIP. Com relação ao fundo de garantia, os pareceres são uniformes, no sentido de que teria havido a regularidade dessas despesas,
Com relação a outros auxílios financeiros a estudantes, também, no decorrer da instrução, a regularidade teria sido afastada. Combustíveis e lubrificantes automotivos. Aqui são diversos itens, grande parte deles foram tidos por sanados diante dos comprovantes de despesas apresentados, à exceção de uma despesa no valor de R$ 150,10, em que os documentos estariam ilegíveis, então não teria havido a comprovação da destinação dessa despesa. Por esse motivo, eu acompanho os pareceres pela devolução desse valor na mesma forma indicada no item anterior. Material de expediente, teria sido sanada a irregularidade pela documentação anexada. Material para manutenção de bens imóveis, aqui também houve o apontamento de diversas despesas tidas como irregulares, e, ao final, algumas a unidade técnica entende como saneadas, entretanto, mantém no valor de R$ 1.591,66, entendendo que, por ela estar comprovada apenas com o recibo simples, não seria apta ao exame da sua legalidade. Eu vou divergir nesse item da unidade. Até hoje, na sessão, processo relatado pelo ilustre conselheiro Durval, nós atendemos como admissível esse recibo. Na verdade, me parece que tudo depende do contexto das demais provas que são produzidas junto. Nesse caso aqui, analisando os recibos, cheques e a declaração com firma reconhecida juntada aos autos, a natureza dos serviços prestados dos produtos adquiridos, bem como o registro do CNPJ das empresas que receberam tais valores, entendo que a irregularidade do referido item pode ser convertida em ressalva em razão da ausência de indícios que os serviços não foram prestados. Então, nesse ponto, eu tenho uma ligeira divergência com a DAT e o Ministério Público, propondo, então, a regularidade também desse valor remanescente de aproximadamente R$ 1.500. Ainda outros serviços de pessoa física, novamente eu vou ousar divergir do Ministério Público, que também não aceita a prestação de recibo. Eu entendo que é um valor de R$ 2.820. Eu entendo que essa prestação existe, sim, dando respaldo a esses recibos, outros elementos que indicam que os serviços efetivamente foram prestados. Tratava-se de uma colocação de construção de setas e que efetivamente isso teria acontecido. Então, eu proponho também, nesse caso, a conversão de ressalva sem prejuízo de recomendação. Fornecimento de alimentação, as manifestações são uniformes pelo afastamento da irregularidade. Na verdade, era um valor de R$ 25,80, que, enfim, acabou sendo devidamente regularizado. Seguros em geral, aqui também a DAT e o Ministério Público pretendem a imputação de um débito referente aos seguros que deveriam ter sido feitos, uma despesa no valor de R$ 1.652. Analisando, entretanto, senhores conselheiros, a instrução, me parece que tratava-se de um seguro que os funcionários deveriam ter, e que me parece que houve a comprovação de que esse seguro efetivamente aconteceu. Então, analisando o extrato do seguro juntado aos autos, que é um processo em apêndice, as disposições contidas no site da seguradora Bradesco, verifica-se que assiste razão à entidade, uma vez que o grupo segurável, ao incluir empregados, vincula-se à guia de recolhimento do FGTS e informações prestadas à Previdência Social. Então, me parece que também não há indicação aí de dano, mas sim há elementos que autorizam ter essa despesa também como regularizada. Outros serviços de terceiro, aí a convergência dos opinativos com relação à irregularidade de uma despesa de aproximadamente R$ 13.086, referentes a taxas de unidade, taxas de anotação de responsabilidade técnica, mão de obra para construção, pernoite, recargas de celular, licenciamento, seguro obrigatório, IPVA, etc., apontadas na instrução, como gastos efetuados sem a devida consonância com as fases ou etapas de execução do objeto do ato de transferência, em desacordo com o artigo 12 da nossa resolução. E, sobre isso, sequer houve manifestação dos interessados. Então, eu mantenho essa glosa, indicada pela unidade técnica, a exemplo dos valores de R$ 5.200
e de R$10.000, esse sim houve o pagamento por recibo simples, mas sem qualquer comprovação da efetiva prestação do serviço. Com relação ao valor de R$10.000, constata-se que não há cheque e o extrato bancário apresentado consigna apenas uma retirada de valor na data do recibo. Ou seja, me parece que persiste aí uma dúvida bastante fundada com relação à pertinência desses gastos. Então, eu proponho a manutenção da indicação da unidade técnica do Ministério Público pela devolução desses valores. Por fim, existem ainda, com relação à glosa, aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológicos, laboratorial e hospitalar, em que há uma indicação de irregularidade de uma despesa de R$940 e que efetivamente não teve o esclarecimento no decorrer dos autos. Eu estou sendo bastante conciso, senhores conselheiros, com relação à análise, que são diversos itens que foram, ficaríamos talvez a tarde inteira debatendo números que não são tão expressivos e que, de uma forma geral, me parece que a instrução da COFIT e do Ministério Público bem espelham aquilo que aconteceu nos autos. Eu apenas trouxe a um conhecimento mais específico aquilo em relação ao que eu divergi. Então, por esse motivo, nesse caso, também eu acompanho a impugnação do valor de R$940. Há outros itens formais que também foram objeto de apontamento pela unidade técnica. O mais grave deles foi justamente a efetiva falta de fiscalização durante todo o convênio e que implica na efetiva indicação da multa, novamente do artigo 87, inciso 4G, ao ex-prefeito, o senhor Hermes Wichthoff. Basicamente, senhores conselheiros, são essas os apontamentos de irregularidades, o que me permite, então, concluir, ao final, pela irregularidade da prestação de contas, pelos motivos indicados, celebração de convênio com cláusula estabelecendo prazo de vigência indeterminada, ausência de publicação dos extratos do instrumento de transferência, plano de trabalho apresentado intempestivamente e incompleto, ausência de comprovação da execução de despesas, inércia dos agentes no tocante à fiscalização e gastos efetuados sem a devida consonância com as fases ou etapas de execução do objeto do ato de transferência. Eu ainda consigno as ressalvas que são apontadas nos autos, proponho a devolução parcial de recursos no valor de R$16.440,10, em virtude de execução de despesas que não foram devidamente comprovadas, e de R$3.086,25 por execução de despesas não previstas no plano de trabalho de aplicação, em desacordo com a nossa resolução, e que essa devolução se dê solidariamente pelo ex-prefeito senhor Hermes Wichthoff, pela própria entidade Monte Sinai e pelo senhor Júlio César Cristofolini, que é o representante dessa empresa, levando-se em conta, evidentemente, o desvio de finalidade e a possibilidade de imputação de responsabilidade ao dirigente. Ainda proponho a aplicação das multas, conforme indicado nos autos, no voto já relatado tanto ao senhor Júlio César Cristofani, que são 3 multas, e ao prefeito, senhor Hermes Wichthoff, na verdade, são 4 multas. Ainda proponho recomendações, aquela determinação de indicação do término do valor da vigência do convênio pelo município de Mauá da Serra, inclusão dos responsáveis do nome deles no cadastro de gestores com contas julgadas irregulares e o encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual. Esse senhores conselheiros, o voto resumido referente ao processo que eu coloco em discussão. Com a palavra, o conselheiro Cláudio Canha. Apenas um esclarecimento. O prefeito está tendo suas contas julgadas irregulares. Isso, perfeitamente. E a empresa também? O dirigente da empresa. A empresa não? Bom, a parte dispositiva do voto na verdade, a irregularidade das contas estaria recaindo como uma decorrência aqui de quem estamos incluindo no nome no cadastro de gestores sobre o prefeito e o dirigente. Vossa Excelência proporia a inclusão do nome da entidade.
Isso, dentre os nos termos da responsáveis. uniformização de jurisprudência. Me parece que Vossa Excelência tem razão. Me parece que Vossa Excelência, eu acolho plenamente a sugestão de Vossa Excelência. Me parece que também deve ser incluído, até porque está sendo imputado débito a ela. Né? Vossa Excelência tem toda a razão, agradeço a pertinente observação. Matéria ainda está em discussão. Em votação, aprovado. Com o retorno do conselheiro Artagão, o quórum volta a ser o originário, então, da sessão. Tenho a seguir processos de pensão, todos eles baseados na nossa Instrução Normativa 117/2016, em que eu acompanho a manifestação da coordenadoria, deixando de acatar a manifestação do Ministério Público. São os processos 43.17.03.15, 43.28.74.15, 43.34.39.15, 48.06.58.15, 48.09.76.15, 49.19.00.15, 50.41.82.15, 50.47.94.15, 57.08.00.15 e 57.20.99.15. Todos eles pela legalidade de registro. Estão em discussão, em votação, aprovado. A admissão de pessoal, a exemplo dos casos anteriores, eu acompanho em todos eles a manifestação da coordenadoria, deixando de acolher a manifestação do douto Ministério Público. São os processos 79.157.02, 56.32.41.09, 56.35.78.09, 24.64.32.10, 37.86.57.10, 39.36.21.10, 47.81.67.11, 12.41.84.12, 42.99.10.12, 80.16.40.12, 88.13.61.13, 91.60.33.13, 32.05.70.15, 82.88.24.15, 83.81.45.15, 14.32.56.16, 17.09.62.16. São esses os processos que eu relatei em bloco, todos eles pela legalidade de registro. Com a palavra, a procuradora, a doutora Célia. Senhor presidente, excelentíssimos conselheiros, Vossa Excelência já colocou, realmente já é uma questão bem debatida com relação à instrução técnica, a instrução normativa, desculpe, 117/2016, mas, em algumas situações, num desses processos, a gente, eu vou fazer uma consideração, é o protocolo 320.570/2015, é da Câmara Municipal de Jataizinho, né? E aqui, na verdade, foram levantadas e é colocada uma irregularidade, e porque me parece que a instrução normativa, ela coloca quando não há nenhuma, não é levantada nenhuma situação de irregularidade da aplicação desta instrução. E, a princípio, aqui, o Ministério Público levanta a situação que daí talvez demandaria uma análise mais detalhada, inclusive, da instrução técnica, ou mais pormenorizada realmente do plenário, né, da Câmara, com relação aqui que se verificou só um minutinho, a questão da banca examinadora não possuir a devida qualificação técnica com relação a dois cargos, né, que seria o de contador e advogado. E um outro questionamento também que foi feito e relatado pelo MP, mas daí, na verdade, foi excluída essa questão como uma impossibilidade de registro, né? A questão de ter sido apontado pela própria Câmara, ter trazido e juntado num processo uma informação com relação ao número de cargos, número de cargos vagos com relação a um dos cargos que está sendo provido nesses autos, né? Uma questão que eu coloco
é que, na verdade, todos esses apontamentos não foram, inclusive, da peça 21, que foi essa manifestação do MP. Uma das dificuldades que eu verifico com relação a isso é não haver nenhuma manifestação da unidade técnica com relação a esses apontamentos. Até porque essa questão trazida pela própria Câmara na gestão subsequente, ela traz notícia de uma irregularidade que a Câmara entende que haveria neste processo. Então, a gente fez algumas ponderações no processo, o Ministério Público levantou e sugeriu aí a negativa de registro. Eu não sei, quanto a se Vossa Excelência trouxe alguma motivação específica no voto com relação a esses apontamentos do Ministério Público de Contas? Perfeitamente. Eu agradeço as observações de Vossa Excelência. Esse até eu tinha assinalado esse processo, ilustre doutora Célia. Efetivamente, após a juntada, a inclusão na pauta, houve a apresentação de documentos pelo município. Na verdade, ele indica os componentes da banca, bem como a indicação do quadro. Mas me parece que, realmente, diante da observação de Vossa Excelência, por ter sido uma matéria que já teria sido levantada, me parece que foi realmente precipitado trazer a matéria para julgamento, sem que o Ministério Público e a própria unidade técnica, como bem assinalado por Vossa Excelência, tivessem oportunidade de manifestação. Então, eu vou propor, nesse caso, a retirada de pauta, porque, efetivamente, houve a juntada de documentos subsequentes. Então, para uma nova instrução, uma manifestação a respeito da coordenadoria, seguida de novas vistas ao Ministério Público, para que, querendo, seja ampliada, então, a diligência, porque esse realmente, que Vossa Excelência assinalou, é um caso específico em que, no meu entender, poderia ter sido suprida, mas, haja vista a manifestação do Ministério Público, não me oporia à retirada de pauta, dando, então, a tramitação regulamentar. Coloco, então, em discussão, então, retirada de pauta para nova tramitação, atendendo à manifestação da doutora Célia. Os demais, me parece que Vossa Excelência não se manifestaria objetivamente quanto à proposta que trouxe da legalidade de registro. Seria apenas aquele caso específico em que Vossa Excelência teria uma impugnação específica. Existe também mais desculpe, com relação a essa questão, que traz também, se não me engano, da Câmara Municipal do município de Inácio Martins, onde é levantado também essa questão de que o processo não estaria devidamente instruído porque não trouxe a documentação da empresa contratada para a realização do certame. Esses questionamentos do Ministério Público de Contas têm sido feitos com relação a 117/16, no sentido assim de que, até em deferência ao próprio jurisdicionado que encaminhou os documentos, o Ministério Público tem defendido que seja feita uma instrução completa do processo pelo setor técnico. E essa questão da empresa, realmente, ela fica à margem desta análise do setor técnico com relação à contratação da empresa contratada para realizar o certame. Então, ali, neste processo, especificamente, agora não consigo localizar o número. É o 478-16711. Na verdade, também haveria aí a falta dessa documentação, quer dizer, a empresa, o município não apresentou a documentação exigida em instrução normativa da casa, né? Então, haveria até aí uma irregularidade formal na medida em que o processo foi protocolado e quando ainda vigente a instrução normativa 71, que exigia esses documentos. Então, não houve a juntada desses documentos que o Ministério Público, na verdade, entende como necessário a sua instrução. Então, esse é também mais um processo que a gente solicita aí a diligência para trazer essa documentação para possibilitar o devido exame com relação à questão da contratação da empresa responsável pelo concurso. Nesse caso aqui, com todo respeito, doutora Célia, eu vejo uma diferença em relação ao anterior, porque aqui, efetivamente, a instrução normativa número 17,
117 de 2016, dispensou os processos nessa característica, ou seja, aqueles processos tidos como estoque, aqueles protocolados anteriormente à entrada em vigência do SIAP, que justamente apresentassem essa relação de documentos. Então, o critério que eu tenho utilizado é que, quando há uma manifestação específica do Ministério Público imputando um facto específico, com base em dados que possam efetivamente macular aquele certame, como me pareceu foi o processo anterior, efetivamente é possível a diligência. Nesse caso, realmente não foi apresentada a documentação da empresa, mas isso foi expressamente dispensado pela instrução número 17. Então, nesse caso, nós vamos recair na validade ou não da instrução número 117, que me parece que, evidentemente, ressalvando-se a pertinência da manifestação contundente do Ministério Público nesse sentido, me parece que essa medida visou efetivamente uma ampliação da atividade do tribunal para que conseguisse diminuir um estoque de processos que, enfim, sobrecarregavam a diretoria, com a possibilidade de aprofundamento da instrução em processos mais recentes ou de maior relevância. Então, nesse caso aqui, doutora Célia, me parece que a legalidade e registro sem a diligência advém justamente do atendimento a exatamente o que está na instrução normativa número 117. Por esse motivo, nesse caso aqui, pedindo vênia, eu vou manter a minha proposta de julgamento pela legalidade e registro. Mas consulto Vossa Excelência se teria mais alguma observação a fazer a esse respeito. Não, efetivamente, o posicionamento do Ministério Público já foi enfrentado, né, já foi trazido a conhecimento das duas câmaras, inclusive, né, a gente até, o Ministério Público faz neste processo específico, uma observação sobre isto, né, mas, na verdade, o que a gente, não cabe aqui trazer novamente essa questão, eu só gostaria de fazer, talvez, não sei se a época foi abordado, foram 2 procuradores que trouxeram o posicionamento do Ministério Público na ocasião em que foi discutida essa matéria, o procurador Eliseu, se não estiver enganado, e o procurador Gabriel, né? Mas me parece que a instrução 117, ela traz uma disciplina a questão da forma de análise, não a forma de instrução do processo, né? A instrução, na verdade, a parte procedimental de documentos a serem trazidos ainda estariam vigorando pela 71/2012, que agora que acabou de ser revogada especificamente, né, quando foi criado o SIAP. A 117 ela cria uma forma de análise, ela retira algumas questões a serem examinadas, o que a gente também não concorda. Mas me parece que ela ainda mantém aí a questão dos documentos a serem formalizados. E aqui o município deixou de trazer documentos, então não há sequer não foi trazido sequer para verificação a questão da empresa contratada, que a gente acha bem complicado, né? A falta dessa documentação no processo. Por isso que a gente, na verdade, solicitou a sua juntada até para possibilitar o exame, que ficou impossibilitado de examinar nesse aspecto. Obrigada. Eu agradeço novamente a manifestação de Vossa Excelência. Me parece que realmente é uma questão de interpretação da instrução normativa 117, me parece que, à medida que sai do escopo de análise aquilo, não haveria, no meu entender, respeitosamente, necessidade da exigência da documentação correlata. Mas, efetivamente, me parece que a matéria é polêmica, possivelmente ainda debateremos no pleno, mas, como eu disse, eu mantenho, então, nesse caso, no processo anunciado de Inácio Martins, a proposta pela legalidade e registro. Coloco, então, em votação todos os processos anunciados. Não havendo manifestação, estão aprovados. A seguir, senhores conselheiros, eu tenho o processo de embargos de declaração 6898-1016, que eu vou solicitar a retirada de pauta, uma vez que a decisão embargada é do Pleno e não desta Câmara. Então, não havendo oposição, pela retirada de pauta. Prestação de contas 26566414 do Fundo de Previdência Municipal de Amaporã, responsável o senhor José Carlos de Macedo, exercício 2013.
COFIN e Ministério Público opinam pela irregularidade em virtude da falta de credenciamento das instituições para receberem aplicações de investimentos dos recursos do fundo, sugerindo a aplicação de multa, e ainda convertem em ressalva o item referente à inconsistência no registro passivo atuarial em relação ao laudo respectivo do exercício 2013. Conforme precedentes dessa Câmara, senhores conselheiros, aqui trata-se também de casos de aplicação apenas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica, além do fato de que a portaria do Ministério da Previdência que disciplinou a matéria foi editada apenas no final do exercício 2013. Então, por todos esses motivos, eu acompanho o posicionamento predominante, que é pela conversão do item em ressalva. Então, divergindo dos opinativos, a proposta pela regularidade com ressalva, que está em discussão, votação, aprovado. A seguir, tem o processo 267-68314, da Câmara Municipal de Jundiaí do Sul. Também o processo 257-73815, do Fundo Previdenciário do município de Telêmaco Borba. E 262-06515, da Câmara Municipal de Ribeirão do Pinhal. Em todos os casos, eu acompanho as manifestações uniformes pela regularidade das contas. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 21.8442. Não, antes dele, eu tenho o processo 262-07315, da autarquia do município de Saúde de Apucarana, que eu vou solicitar retirada de pauta em virtude da juntada de novos documentos. Não havendo objeção, pela retirada de pauta. Processo seguinte é o 21.844216 e também o 222.15616, o primeiro da Câmara Municipal de Ibiporã, o segundo do Instituto de Previdência de São Mateus do Sul. Em ambos, a proposta da DCM é pela regularidade das contas. O Ministério Público entende pela regularidade e ressalva, entretanto, a ausência de informações acerca do PROAR. Eu, em ambos os casos, respeitosamente, eu deixo de acolher a ressalva. Eu entendo que a instrução do processo seguiu o que dispunha a instrução normativa competente, que justamente estabelece o PROAR como um procedimento fiscalizatório além do objeto da prestação de contas. Então, acompanho em ambos os casos manifestação da COFIN pela regularidade das contas. Aproveito para convocar o conselheiro Cláudio Canha, diante da ausência momentânea do conselheiro Durval. A matéria está em discussão, em votação, aprovados os dois. Me parece que eu pulei da pauta dois processos aqui anteriores, ainda de prestação de contas, 36.055515 e 21.38.4016. Primeiro do Consórcio Intermunicipal de Serviços Municipais de Saneamento Ambiental do Norte do Paraná e o segundo da Câmara Municipal de Grandes Rios. Em ambos, eu acompanho as manifestações uniformes pela regularidade das contas. Está em discussão, votação, aprovado. Por fim, tenho dois processos de prestação de contas de prefeito municipal, 249-22416 do município de Barracão, senhor Marco Aurélio Zandoná, exercício de 2015, e do município de Alto Paraíso, senhora Maria Aparecida Zanuto Faria, também exercício de 2015. Em ambos os casos, acompanham manifestações uniformes pela recomendação de regularidade das contas. Estão em discussão. Em votação, aprovado. Creio agora ter atendido a minha pauta. Deixo a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso, convoco para o dia 29 de novembro de 2016, terça-feira, às 14 horas, no horário regimental, a 43ª sessão ordinária desta primeira Câmara, apenas esclarecendo que, na próxima terça-feira, o feriado de 15 de novembro, e na subsequente, no dia 22 de novembro, em virtude da participação dos membros desse tribunal entre os dias 22 e 24 de novembro, no 5º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil, em Cuiabá, estado de Mato Grosso, não haverá sessão dos órgãos colegiados desta Corte. Por esse motivo, então, a convocação da próxima sessão é para o dia 29 de novembro.
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente.